Dia de novo! Hoje é a nossa primeira live oficial de terça-feira, nossos encontros semanais, e nós vamos falar sobre o ano da restauração, né? Eu sei que você já esteve comigo, talvez aí às 7h30 da manhã, mas agora a gente vai ter um tempo aqui para compartilhar sobre esse mover, né? Esse movimento, esse novo tempo aqui, por aqui, no nosso trabalho, na direção que a gente tem recebido. E eu quero dar bom dia pra você. Eu coloquei uma luz aqui bem clara aqui, porque aqui deu uma escuridão. Eu coloquei esse filtro de luz para ajudar a gente aqui a ficar mais claro. Mas eu quero que você chame alguém e que você esteja com o seu coração muito aberto para vivermos uma live bem leve, bem livre, né? Gente, a live, vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. 52 dias seguidos nós estaremos às 7h30 da manhã, se Deus nos permitir, fazendo o nosso propósito de busca pelo ano da restauração, pela restauração das nossas vidas, das nossas famílias. Estamos estudando Neemias, estamos jejuando, né? Esse é o momento, 7h30 da manhã. Às terças-feiras, às 9 da manhã, isso já é uma prática nossa há muito tempo, nós temos as nossas lives aqui com temas específicos. E este ano, janeiro de 2023, nossa série vai ser Restauração Interior. Então é um monte de restauração, né? E hoje eu vou falar sobre o ano da restauração. Vou explicar para vocês esse ano, qual que é a visão, como é que a gente chegou até aqui, o que aconteceu. Tá bom? Então não fiquem perdidos. 7h30 da manhã, todos os dias até 22 de fevereiro. E às 9 da manhã também, às terças-feiras, nas nossas lives. Tá bom, gente? Faz sentido pra vocês? Diz aí, isso, tá? Qualquer coisa pode perguntar que ou eu ou a minha turma aqui de alunas que estão aqui, a equipe também que tá aqui comigo, vai ajudando você a compreender. Tá bom? Mas eu quero dar bom dia pra você, então você que ainda não me viu aqui, né? É o primeiro encontro oficial das nossas lives aqui, então feliz ano novo, né? Pra você que tá pela primeira vez aqui, veio pra nossa live, pra estar junto com a gente aqui no Instagram, quero desejar pra você um feliz 2023, um 2023 muito cheio da graça e da presença de Deus, que é o que a gente precisa. Ei, lindeza, bom dia meninas, bom dia amiga. Então vamos lá, eu tenho bastante coisa para compartilhar com você. Eu quero te pedir a permissão, né, de você me deixar nessa manhã ser muito leve, muito livre. Eu quero contar muitas histórias para você, eu quero ler alguns textos bíblicos, eu quero compartilhar com vocês o que ano é esse, né? O tema da nossa live hoje é o ano da restauração interior e eu vou contar para vocês por quê, de onde que saiu, como é que isso apareceu, tudo bem? Então assim, mas você tá falando sobre o quê? Eu tô falando sobre a história do ano da restauração interior, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com você essa história que começa com a minha própria história. Então a primeira coisa que eu preciso te contar é que eu escrevi esse livro atualmente esgotado no físico, só disponível, né? Se você desejar em PDF, eu não sei se é PDF ou digital, tem que olhar no site direitinho, você vai ver. A Grande Teia de Deus, eu escrevi esse livro aqui, é um livrinho pequenininho, tá vendo? Ele tem poucas páginas, 70 e poucas. Foi em 2009, o ano que eu escrevi, lancei pela primeira vez a Grande Teia de Deus. E a Grande Teia de Deus é um livro que ele reflete eu falo que é o meu diário pessoal, a minha busca pessoal. Qual busca, Flávia? Pelo meu propósito, né? Eu cresci com isso, uma sede muito grande de entender o que eu estava fazendo aqui, com questões na alma muito significativas. Eu vou falar bastante sobre isso nesse ano da restauração. E eu buscava muito por isso. Tive um encontro com Jesus com 15 anos de idade e desde então eu comecei a me fixar, não que eu escolhi, né? Eu fui sendo levada para esse tema do propósito, entendendo
que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer, o que fazia sentido para mim realizar durante a minha vida na Terra, porque nós vamos viver dias na Terra, né? Um período da nossa vida na Terra. E eu precisava, uma sede que eu creio gerada pelo próprio Espírito de Deus, de buscar isso. E nessa sede de busca pelo meu propósito de vida, né, eu cheguei à grande teia de Deus. Eu compartilho isso com vocês em várias situações, né? Talvez você já tenha me escutado falar sobre isso. Eu cheguei a esse livro. Flávia, como é que esse livro nasceu? Esse livro nasceu assim, eu tinha o terceiro filho, que é o Davizinho, com 3 meses, haveria uma conferência de mulheres na minha igreja, a minha pastora, que é a Mirnotone, ela falou pra mim, escreve o seu livro que a gente vai lançar na conferência. E em 2 semanas, eu acho, uma coisa assim, eu sentei, coloquei no papel aquilo que estava no meu coração sobre a grande teia de Deus. Flávia, o que é a grande teia de Deus? Quando eu recebi essa frase, eu não sabia o que era. Né? Eu recebi literalmente no momento de oração, no momento devocional, essa ideia me veio em mente. Então, físico dele a gente não tá, ele tá esgotado, mas você consegue comprar pelo site, tá bom? Eu acho que não sei se é PDF ou se é digital, mas lá no site você chama depois no direct que a gente orienta isso também. E por que eu tô te mostrando isso aqui? Eu quero te dizer assim, como é que as coisas são construídas ao longo da nossa vida, né? A gente vai indo para um lugar que o próprio Deus vai gerando. E eu, naquele ano de 2009, o ano que o Davi nasceu, ele nasceu em julho, em outubro, setembro, a gente lançou a primeira edição da Grande Teia de Deus. Quando eu fui sentar para escrever o livro assim, era um diário, eram as minhas experiências. Eu recebi 4 ideias. E no livro Guardiões da Infância é a 4ª ideia, né? Aqui. Tá aqui. Você que já tem guardiões, você já viu isso aqui. Eu conto um pouquinho dessa história lá. Eu mostro as 4 ideias da teia. Deixa eu te explicar aqui pra você não achar que eu tô... Fica comigo, tem paciência. Deus vai falar com você. Confia. Eu preciso que você confie no Senhor hoje, tá? O que aconteceu? Quem é a teia? A teia é o planejamento. A teia é o projeto. A grande teia de Deus é o grande planejamento de Deus, é o grande desenho do engenheiro, do arquiteto para a humanidade. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando com projetos muito claros. Ele vai falar de tempo, ele vai falar de pessoas, ele vai falar de envios, ele envia pessoas para fazerem coisas. Há uma determinação, há um planejamento de Deus na movimentação do que acontece na vida na Terra. E a teia, é claro, eu estou dizendo que é uma teia, mas foi a frase que eu recebi, né? É como se fosse, obrigada, Antonieta, esse desenho do projeto de Deus, do propósito de Deus, que é o tema da minha vida. Né? Eu falo da minha vida, né? Que é da minha vida que eu peguei pra mim, mas é algo que eu comecei a perseguir desde cedo. Qual o propósito? Para que eu existo? Deus, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver meus dias aqui fazendo valer a pena o que eu tô vivendo aqui. Eu não quero só escolher uma profissão. Ô, gente, o que acontece? A vida tem milhares de oportunidades. Você vai ter direções para tudo quanto é lado e você vai ter que fazer escolhas. E eu queria fazer as escolhas mais assertivamente dentro daquilo que Deus tinha para mim. Então eu recebi, enquanto eu escrevia a Grande Teia de Deus, que fala desse projeto do céu, é verdade, amiga, é um projeto do céu, projeto do coração de Deus, é um Deus que se move por tempos, por intenções, ele determina o que ele vai fazer. Você vai vendo lá em Gênesis ele apontar o que vai acontecer quando Jesus viria à Terra. Então você vai ver um Deus que se move dessa maneira. Deus me falou, sim, que existiam 4 ideias para que eu pudesse preservar o propósito de Deus na Terra. Ah, Flávia, isso é teologia? Não. Por isso até eu dei o nome de ideia, não é teoria, não é princípio, são ideias. 4 ideias para que eu possa preservar o que Deus está fazendo, ok? Primeira ideia, o projeto.
Então eu preciso ter uma clareza de que Deus se move por planejamento. Né? Existe plano e, portanto, no assunto de hoje, eu também preciso me mover por projeto. Fica comigo que a gente vai chegar num lugar, tá? Aguenta aí. Segunda coisa importante, segunda ideia importante, né? Tá na grande teia. Quem tem Guardiões da Infância, eu cito isso ali na introdução explicando para você, tá? Segunda ideia, vocação humana. Flávia, o que é isso? É o que eu vivo no meu presente. Tudo que eu realizo, o que eu estou vivendo aqui com vocês, é exercício da minha vocação, compartilhando os ensinamentos, os conhecimentos, dividindo o que Deus tem entregue comigo, né? O que você faz como mãe no seu dia a dia, é exercício de vocação, né? O que você faz é exercício de vocação. Você está preservando o propósito de Deus. Terceira ideia, restauração interior, que eu vou te explicar hoje. Ela tem a ver com o nosso passado. Tá? E fala do quê? De você restaurar aquilo que foi corrompido do projeto original que existia para você, porque existe uma oposição que vai estar o tempo inteiro querendo roubar o projeto. A gente falou isso na live 7h30 hoje. E a quarta ideia, que é Guardiões da Infância, é a proteção e promoção do propósito desde o nascedouro na vida de uma criança e de um adolescente, que pais, professores e líderes, eles podem atuar com clareza, guardando o propósito, direcionando, apontando o propósito. Vou te dar um exemplo rápido aqui. No primeiro dia do ano eu fiz uma reunião com meu marido, com os nossos filhos, na hora do almoço mesmo, nada de demais. E a gente conversava com eles sobre propósito. Nós pegamos o exemplo que eu dei do Flávio Augusto, que falou na palavra lá da Lagoinha, na virada de Orlando. Ele falou que ele recebeu uma profecia quando ele tinha 18 anos. E que com 40 e poucos anos ele estava vivendo tudo aquilo que Deus falou. Um guardião, ele percebe, ele sente cheiro, ele aponta, ele é como se fosse uma antena parabólica do céu na terra para conduzir o filho. Tá? Posso sim, Catinha, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso agora. Mas o que a gente está falando, inclusive a TEI, ela foi escrita para qualquer pessoa, ela não foi escrita só para um cristão, tá? Inclusive para conduzir pessoas à experiência de vida com Cristo. Essa é a intenção dos livros nossos, eles são todos escritos com essa perspectiva, tá bom? Mas deixa eu caminhar aqui e eu vou dar um jeitinho da gente poder falar sobre isso, tá? Me lembra. Então, as 4 ideias. O projeto, que é a noção de propósito, de planejamento. Segunda ideia, vocação humana, que é o cumprimento da vocação. É eu entender meu DNA, é eu me lançar com objetivo naquilo que é pra mim, que tá em mim, naquilo que clama no meu coração. Terceira ideia, restauração interior, que é ir nos lugares do meu passado, né, e ver aquilo que foi corrompido e restaurar. Quarta ideia, Guardiões da Infância, proteger e promover o destino, o propósito daqueles que estão nascendo perto da gente. Tava dando exemplo aqui na conversa do almoço do primeiro dia do ano, a gente conversando com os nossos filhos, lembrando eles palavras que foram dadas para cada um antes deles nascerem, palavras proféticas, palavras liberadas, e aquilo que hoje aos 18, aos 13, aos 15 anos eles estão vivenciando e olhando para o propósito. Flávia, tudo bem, até aí entendi, você está explicando sua vida toda, tô explicando para você porque eu quero que você entenda. No ano de 2018, eu vivi uma jornada profissional. Eu tinha uma empresa muito especial, fazia uma coisa que eu amava muito, mas eu entendi claramente que eu tinha alguma coisa errada. Eu já contei isso aqui em lives anteriores pra você. Eu tinha alguma coisa, eu fiz um propósito de 21 dias. Eu falei, Deus, se tá alguma coisa errada, fala comigo. Jejuei, orei, busquei, pedi a Deus para ser claro comigo, e Deus foi absolutamente claro. Ele foi falando várias coisas. No final desses 21 dias, eu recebi uma ligação da minha amiga,
claramente. Ela falou, olha, o Senhor está falando, Flávia, que é tempo de você fechar tudo que você tem com organização e você vai viver o resto dos seus dias para ensinar os princípios da grande teia de Deus, as 4 ideias da grande teia de Deus. Você vai transformar cada uma das 4 ideias em 4 novos livros. Cada ideia vai ser um novo livro. E você vai ensinar, você vai dar um jeito de ensinar. Onde você for, né, você vai ensinar o que ele revelou na grande teia para você. Bom, organizei, caminhei até o final do ano, fechei a empresa. Ah, sim, uma informação importante. E comece por guardiões. Há uma geração esperando essa revelação. Fomos caminhando, final de 2020, ali logo nos meses seguintes a gente criou um plano mesmo, um plano de 10 anos. 10 anos, o que a gente ia fazer nos próximos 10 anos, né? Eu falo a gente porque a gente é família, então eu, Mari, a gente sentou e fizemos um desenho do que a gente ia fazer, né? Qual era a direção que viria por nós. E 2020, final de 2020, nós liberamos a visão de guardiões. 21 e 22 foram os 2 anos de implantar a visão de guardiões da infância. Nós seguimos agora com projetos, né, de guardiões. A gente tem a escola, o livro, a gente tem em Guardiões o manual, né, que teve um atraso, mas está saindo agora em janeiro, início de fevereiro, se Deus permitir, o físico, a conferência, o livro em inglês. A gente tem vários projetos para Guardiões que permanece sendo liberado sobre a terra, não vão parar, mas entramos no ano de restauração interior, porque Deus falou, 2023, 2024 vai ser o ano de vocês semearem a visão de restauração interior. Flávia, você falou 20 minutos para quê? Para te dizer que nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, né? Assim, nós não estamos debaixo de um planejamento do que vai dar certo, do que o mercado está oferecendo, não, a gente está debaixo de uma direção. E eu creio muito nisso, que Deus é responsável. Quando Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente obedece. É igual Noé quando foi lá construir a arca. Vai ter oposição? Vai. Vai ter desafio? Sempre, gente. Sempre. Mas Ele vai cumprir com aquilo que Ele direcionou. Então, a primeira coisa importante, né, que eu quero compartilhar com vocês é que nós cremos como ministério, como empresa, né? Porque hoje nós criamos uma empresa que é a GTD, a Grande Teia de Deus, GTD Publicações. Para quem que a gente fez essa empresa, Flávia? Para publicar o nosso material, porque a gente não conseguia editora. Então Deus foi direcionando passo a passo, né? E nós estamos vivendo a seguinte autorização. A autorização de liberar a visão de restauração interior. Então, o que a gente já está percebendo? Há um movimento do céu para isso, sobre o que acontece aqui, sobre o que a gente faz, sobre o que a nossa equipe faz. A gente tem uma equipe que trabalha, paga, e uma equipe voluntária até maior do que a equipe paga, né? Que está com a gente. Para quê? Para semear isso. Flávia, qual é a missão das 4 ideias da grande teia de Deus? Levar você a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus que gere em você o cumprimento do seu propósito. Todas as 4 ideias, elas vão apontar para um único lugar, que você tenha uma experiência com Deus, que você entenda de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, que você viva cada um dos seus dias com intencionalidade para realizar a vontade de Deus através da sua vida. Essa é a missão, ok? Essa é a nossa missão, esse é o nosso grande objetivo em tudo que a gente faz. A gente vai falar sobre sofrimento, a gente vai falar sobre guardar filho, a gente vai falar sobre vocação, vai falar sobre várias coisas, mas tudo vai converter num lugar. Qual o lugar, Flávia? A frase da vida, que cada pessoa desenvolva um nível de relacionamento com Deus através de Jesus, receba salvação, receba direcionamento do Espírito Santo para viver o seu propósito, o seu projeto de vida
na sua geração. Para você, Flávia, é um lugar de conforto? Você vai saber tudo? Você vai ter dúvida? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de um relacionamento. E eu acho que restauração interior é a coisa mais poderosa nesse sentido das ideias que vai nos aproximar de um relacionamento com Deus. Talvez por isso nós estejamos começando com 52 dias de devocional. Não, Meire, não vai ser um curso. Nós não vamos vender nada sobre isso agora, né? Provavelmente o ano que vem a gente deve abrir uma mentoria em cima disso, né? E uma coisa, gente, que às vezes é tão desafiador pra gente, eu tava pensando hoje de manhã aqui, tudo que a gente faz, né? Assim, existe tanto investimento de tempo, é um trabalho, né? É uma missão. Mas, e precisamos sim vender para sustentar muita coisa. Mas em especial, isso que a gente está fazendo agora não. Daqui a tempo a gente vai lançar os cursos que a gente já tem, né? No meio do ano a gente deve lançar o livro Restauração Interior, que é um propósito, né, que a gente tem. A gente nesses 2 anos precisa lançar os livros. A cada 2 anos a gente vai lançar um livro, Vocação Humana. Tem uma missão. Lá no final a gente tem uma meta. A gente vai produzir um filme em nome de Jesus, dessas 4 ideias, e você já vai orando por isso aí para Deus levantar tudo necessário. Mas vamos à restauração interior. Nós estamos então no ano da restauração interior. Flávio, o que é esse ano? É o ano em que Deus está autorizando a gente a semear o que está no interior da terceira ideia, que é uma promessa. E eu quero ler com você essa promessa, que está lá em Isaías 61. Para cada uma das ideias, Deus nos deu um texto, né? Para elas. E para a restauração interior, existe um texto que nos guia. O texto é Isaías 61, 4. Você vai vê-lo aqui muito esses 2 anos. A gente vai estar falando sobre ele aqui. E eu quero lê-lo para você, para que você entenda aquilo que Deus está fazendo. Amém? Você está aí comigo, gente? Está fazendo sentido? Contei tanta história para você, mas todas verdadeiras, tá? Todas de Deus. É para você entender os contextos da vida. A gente não acorda um dia e pensa assim, vamos fazer isso. Não. Tem um planejamento, né? Tem uma intenção. Alguma coisa muda, mas a essência a gente tem tentado sustentar com todos os nossos limites. Diz assim, ó. Versículo 4 de Isaías 61, tá? Que é o texto base do ano da restauração. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades. Te amo, Mateuzinho. Arruinadas, destruídas de geração em geração. Então eu vou repetir, é um único versículo, versículo 4 de Isaías 61, o ano da restauração. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Grava isso aqui comigo. Primeira coisa importante que eu quero que você entenda. Por que há necessidade de restaurar? Porque algo foi destruído. Só vou restaurar se teve destruição. Eu só vou pensar em reconstruir se algo foi quebrado. Entende? Eu só vou falar eu preciso consertar se aquilo ali deu algum problema. E quando a gente fala de destruição, automaticamente a gente vai pensar no quê? Numa ideia original que foi construída perfeita e que alguma coisa destruiu e eu preciso consertar. Fica aqui comigo para você entender. Biblicamente, você foi pensado, eu não vou aprofundar isso hoje por conta da nossa capacidade até de absorção, mas você vai me ouvir falar muito por aqui, se Deus nos permitir, com a graça dele, sobre isso durante esses 2 anos. Existe uma ideia original sobre você, Romanos 8, 29 e 30, vai falar que você foi pensado antes da fundação do mundo. Deus tinha uma ideia original, um plano original para você.
Dentro desse plano, primeira ideia da teia, né? O projeto para você, segunda coisa, existia uma vocação, um DNA único. Cada um de nós tem um DNA exclusivo. A gente não tem igual, nem gêmeo é igual. O DNA é exclusivo. Então, esse DNA, ele carrega o quê? O teu propósito. O jeito de você ser, o jeito de você se expressar. Gente, isso é tão nítido, né? É muito nítido. Com os meus 3 filhos, eu falo muito isso dentro da visão de Guardiões. É nítido 3 propósitos completamente distintos. 3 DNAs completamente distintos. Segunda ideia, vocação. O que acontece? A terceira ideia, que é nosso ano da restauração. A oposição que trabalha para matar, roubar e destruir, que existe desde o ventre da gente. A gente já nasce com o pecado original. A gente já nasce com a tendência ao pecado. A gente vai falar sobre isso aqui nesses 2 anos também. A gente vive situações de rejeição. A gente vive situações de palavras de maldição. A gente vive escassez e excesso ao longo da nossa vida que vão fazendo o quê? Elas vão deteriorando. Imagina que você um exemplo não vai ser o melhor, tá, gente? Porque eu esqueci de preparar isso aqui. Mas quem sabe faz ao vivo. Imagina que você é essa folha original. Não tô dizendo que você é uma folha em branco. Ela tá toda escrita. Diz a Bíblia que ela tá escrita, né? Mas aí, a negligência do pai faz isso. A ausência da mãe faz isso, ó. E vai. Aí vem um outro, né? Uma outra situação, você mesma faz isso. O que vai acontecendo com o projeto original? Ele vai perdendo a inteireza do DNA dele. Ele vai sendo machucado, maltratado. E ele precisa ser o quê? Restaurado. Ele precisa ser devolvido. Eu preciso colar, eu preciso fechar. Eu preciso, como diz a palavra, né? Quebrar o vaso e fazer um novo. Tá fazendo sentido para você? Então, se a quarta ideia de Guardiões é proteger o projeto original para que não seja maculado, um guardião, ele protege, ele promove o DNA, ele faz com que esse menino cumpra o propósito, ele está ali guardando a intenção de Deus. A restauração, ela vai fazer o que? Ela vai devolver a originalidade. Ela vai trabalhar para devolver a originalidade. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Aqui, dentro do que recebemos, cremos assim, que Deus está nos autorizando a ministrar sobre esse assunto e há uma liberação de Deus mesmo. Eu estou acreditando em milagres. Eu estou acreditando em Deus falar coisas profundas. Ele mostrar lugares escondidos, como lemos em Isaías 61, alguns que foram destruídos geracionalmente, situações que vieram geração em geração. Foi maculado, foi destruído. Eu creio que Deus pode, e eu estou acreditando demais que Ele está movimentando a gente, está liberando mesmo uma unção. Né? A unção, ela é aquilo que abre o sobrenatural. Ela sai do natural. Você faz terapia, é fundamental, é importante. Mas quando a gente está falando de milagre, do derramamento do Espírito, o Espírito, ele abre a dimensão da eternidade para nós. E o Espírito Santo, ele vai, eu creio, ele pode fazer coisas no interior da sua casa, no seu momento de oração, que anos de terapia não fariam. Não tô dizendo nada contra, eu faço terapia, gente, há anos. Tá? Não tô falando contra, não. Só quero te dizer que existe uma dimensão que Deus está abrindo para nós. Flávia, por que vocês são mais importantes? Não, é só porque Ele disse que seria o tempo de ensinar. Então, se Ele disse que seria o tempo, Ele vai vir com a gente. A gente não vai sem Ele. Ele tá vindo com a gente para essa dimensão. Ok? Então, eu tô aqui falando algumas coisas. No início da live eu te pedi para você ter paciência comigo e você ter tranquilidade, porque eu não tô com um script muito fechado. Eu quero fluir mesmo naquilo que Deus está falando, tá? Para este tempo, para esta live. Hoje eu quero te explicar
o que está acontecendo com a gente. A gente está, né, entrando nessa dimensão por aqui. Então a gente vai estar ministrando sobre esse tema. Qual o tema, Flávia? Devolver a originalidade ao projeto. Restaurar. Se eu restauro, eu preciso restaurar porque ele foi corrompido, ele foi quebrado, ele foi danificado. Ok? Então, automaticamente, quando a gente fala da visão de restauração interior, a gente está falando de lidar com coisas que aconteceram no nosso passado. Por isso que a gente organizou assim na teia, né? Vocação é o presente, o meu agir, a gente daqui a 2 anos, 2025, se Deus nos permitir, vamos entrar em vocação humana. Mas 2024, 2023 são os anos de restauração interior. Por quê? Eu preciso cumprir o meu propósito. Deus me deu 10 anos para semear isso. Eu preciso semear. Eu estou trabalhando de base. Eu me esforço para não me desviar, porque Ele me deu essa missão clara. Ele me deu um plano, como deu para Noé. Ele deu um plano para mim. Eu estou me esforçando com um grupo que tem chegado junto para servir a nossa geração, para liberar essas sementes. Então, uma intenção de Deus de quê? De restaurar. E aí ele vai falar do quê? De restauração é pegar as coisas do seu passado. Então, automaticamente, o que vai começar a acontecer? Quando eu entro na restauração interior, minhas memórias vão ser trabalhadas, traumas vão ser mexidos, meus comportamentos vão ser reavaliados. O Espírito de Deus vai fazer esse movimento. E aí eu quero te dizer uma coisa. Há um grito em restauração interior que eu escrevi aqui enquanto eu me preparava. O grito é: devolvam a ideia original. Você pode escrever aí no chat para mim? Devolvam a ideia original. Se guardiões da infância, eles protegem e promovem o destino, restauradores, eles se colocam como fez Neemias. E declaram essa declaração: devolvam a ideia original. O que Deus pensou originalmente para Flávia, o que Deus pensou originalmente para Simone, o que Deus pensou originalmente para Nélia. Qual é o plano original de Deus para mim e para você? É isto que precisa ser restaurado. É isto que precisa ser restaurado. O que Deus originalmente pensou para cada um de nós. Ele pensou, e eu quero que vocês depois escrevam isso aí, foi a palavra que o Espírito gritou para mim enquanto eu me preparava para essa live de abertura do nosso ano. Um restaurador é alguém que conserva, é alguém que preserva, é alguém que trabalha para devolver a intenção original de Deus que está em andamento sobre a terra. Esses são os restauradores. Levantamos e continuamos levantando guardiões, mas há um tempo de levantarmos restauradores. Aqueles que veem a destruição, aqueles que veem o projeto de Deus sendo deformado e eles falam: não no meu turno, né? Eu me levanto para devolver a ideia original. Essa, Flávia, se fosse para terminar essa live agora, essa seria o nosso clamor. Devolvam a ideia original. Eu não sei quantos restauradores vão permanecer aqui nesses 2 anos. Mas eu sei que eu estou debaixo dessa palavra. E eu quero dividir essa missão com você. Devolvam a identidade, a ideia original. Aquilo que Deus originalmente pensou para mim. Para que eu devolva o original, eu preciso ter a revelação, né? O autoconhecimento do que Deus, Ele pensou para mim, do meu DNA em Cristo. Daquilo que é específico para mim. Durante 2 anos nós vamos trabalhar profundamente nesses caminhos. Flávia, você sabe tudo? Não sei. A gente sabe algumas coisas que já estão no livro, que está sendo feito, né? Que vai ser o nosso manual para estudar, depois para você multiplicar. Mas o que eu quero que você entenda é que primeiro esse é o seu clamor.
Segunda coisa que eu quero deixar para você nessa manhã, Filipenses 1,16. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa que é bem importante aqui. Quem começou a boa obra? Foi você? Não foi você. Então eu não quero você desesperada, pelo amor de Deus, agora eu quero saber quais foram os lugares arruinados. Não, não é isso não, gente. Quem começou a obra é que vai terminar. Ok? O seu papel é estar ali, servindo ao restaurador. Filipenses 1:6. Ele começou, ele vai terminar. Tá? Então descansa nessa palavra nessa manhã. Descansa. Descansa. Ele está cuidando de você. Ele sabe o que você precisa. Outra coisa muito importante que eu quero dividir com você. Eu vou compartilhar sobre isso. Talvez eu faça um mês só de lives. Eu fale muito sobre isso. Quem vai fazer esse papel de restauração é o Espírito de Deus. Por quê? Quem sabe o plano original, gente? Quem que estava no princípio? Quando você foi feito naquele conselho dos céus, que você foi liberado uma palavra sobre você. Tudo isso a gente vai se aprofundar nesses 2 anos. A gente vai mergulhar. É ano de ir pra fundo, não é ano de fazer assim pra fora. A gente vai pra fundo. Vai pro fundo. O Espírito de Deus, João 14, João 16, é aquele que estava no início de todas as coisas. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o que você não sabe sobre você. Ele sabe lugares que você precisa de restauração, que você não tem dimensão que precisa. Ele conhece as entranhas da história da sua família. Ele conhece cada um dos seus filhos. Ele conhece seu esposo. Ele sabe tudo. E é ele quem vai fazer essa obra de restauração. Então, o que eu vou falar muito aqui sobre uma expressão que Deus me confiou algum tempo atrás, alguns anos atrás, que eu chamo de o caminho da restauração. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quanto tempo vai durar a sua restauração? Quando você estiver vivo. Quando você estiver respirando aqui. Olha que coisa linda. As ideias, né? As 4 ideias em você. Quando você estiver respirando aqui, primeira ideia, o projeto de Deus ele vai estar se realizando através da sua vida. Segunda ideia, a sua vocação vai estar se cumprindo. E eu estou aqui cumprindo a minha vocação. Mas ao mesmo tempo, eu também, terceira ideia, estou sendo restaurada. A minha restauração ela vai acontecer até o dia que eu der o meu último respiro. Ele está indo comigo, eu sou uma guardiã. Eu estou aqui guardando, né, os que estão perto de mim, as pessoas que Deus coloca no meu caminho, guardando o propósito. Então, o caminho da restauração, ele é vivido com o Espírito de Deus. É Ele que vai te levar. Não fica achando que você vai chegar lá porque você se espremeu. Não, dá medinho, dá. A gente fica assim, meu Deus, vai doer. Não, Deus usa a dor sim. A gente vai falar muito sobre sofrimento nesses 2 anos. Nós precisamos colocar o sofrimento no lugar que Jesus colocou. Vamos falar muito, se Deus nos permitir, com a graça dele. Mas eu preciso que você entenda que existe um caminho, e esse caminho se chama o caminho da restauração. E esse caminho ele só vai terminar quando nós dermos o último respiro. Porque Filipenses 1, até chegar o dia de Cristo Jesus para mim e para você. Então, ele vai te levar. Você vai dar a mão para ele assim, e ele vai levar você. Exatamente. Por que nos leva a santificação? Porque nos aproxima da ideia original de Deus para nós, que é a semelhança do primogênito, de Jesus. Então você vai andar, você vai caminhar dia a dia. Flávia, como é que eu vou fazer isso? Então agora eu vou... Não, é o que você já vivia com consciência. É você enxergar o Espírito Santo trazendo para você oportunidades de ser restaurada, de ser curada, de devolver a ideia original para você. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá?
Um deles, limites, né? Hoje eu não tô preocupada em te dar conteúdo porque não é o dia para isso. Eu quero dividir com você essa revelação, né? Esse entendimento que a gente está começando a semear agora em 2023 com mais clareza. Vocês vão ver o Instagram tomando mais forma desses temas, porque de fato a gente está fazendo uma migração para a visão de restauração interior e a gente vai investir muito nisso, ok? Porém, eu quero te dar alguns exemplos objetivos, tá? Primeiro deles é o limite. Flávia, como que eu percebo algo que precisa ser restaurado em mim? Quando você identifica aquelas áreas de limites, tá? A segunda ideia, Nilce, é a vocação. É o seu DNA. É aquilo que você nasceu para realizar, tá? Se você quiser entender um pouquinho sobre isso, no nosso Telegram, que tá aqui na biografia do Instagram, tem um e-book, que é o e-book DNA do Crescimento. O DNA do Crescimento aponta para a segunda ideia, tá? Você pode ter uma noção. Ou o livro também, a gente só tem ele virtual aí na biografia. Então, deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Flávia, me dá um exemplo objetivo. Limite. Todos nós experimentamos situações de limite na vida. Que tipo? Me dá um exemplo prático aqui. Limites como relacionamentos que você não consegue avançar, coisas que você não consegue fazer. Conosco aqui, agora, ao vivo, e aqueles que vão assistir essa live, existem 40 milhões de pessoas, né, das 8 bilhões de pessoas no mundo, que não vivem, lembra que eu falei que tudo converge no propósito? Não vivem o plano original de Deus para as suas vidas, ou seja, não estão entregando para Deus o relacionamento, né, o resultado que deveriam entregar por causa de limite. Porque não acreditam em si mesmos, porque acreditam que precisa de um monte de coisa que na verdade não é bem assim. Entendeu? Porque tem medo, porque tem gente que tá gastando os seus dias preciosos, cada respirar da sua vida, com comparar a sua vida com o outro, com invejar a vida do outro, com se vitimizar diante das situações. Lembra do que eu falei pra você? Eu tô dando um exemplinho, não tô aprofundando isso. Só um exemplinho. Mas o limite, ele é um sinal de necessidade de restauração. Ele se coloca, sabe? Se coloca ali te travando. Então, qual que é o projeto de Deus? É restaurar você. É liberar isso, é curar você. Por que isso está em você? Né? E uma coisa importante, nem sempre você vai saber o porquê, mas desde que você seja liberado para viver o original, a ideia original, a sua vocação, realizar o projeto, joia, é isso que a gente precisa. Né? Então são vários exemplos, né? A Kátia colocou aí, querer aprovação. Quero trazer um outro exemplo para vocês. Limites é um grande vilão. Outro limite é doença. Muitas pessoas doentes no físico, na alma. Diagnósticos mesmo, tem trazido para nós limites. E eu quero dar uma palavra para você. Mesmo que você não receba cura completa, instantânea dos diagnósticos que a vida trouxe para você, eu quero dizer que você em Cristo está autorizado a cumprir o seu destino, apesar dos diagnósticos, apesar dos adoecimentos. Você é livre em Cristo, Cristo nos deu isso. Então, as doenças, elas são outros que ficam ali apontando pra gente que a gente precisa de restauração, né? E que mesmo que haja um adoecimento, avance, não espera ficar curada, né? Siga o seu destino, apesar do diagnóstico, né? A Kátia falou ali sobre a aprovação, eu coloquei aqui como emoções, né? As emoções desagradáveis da história que a gente vive, a gente vai aprender muito sobre isso também. Né? Elas muitas vezes, elas são aquelas que ficam segurando você.
né? E por raízes, gente, porque isso é profundo, tá? A necessidade de aprovação, ela é algo que vai sendo construído em você. Hoje, você tá como eu, com 47 anos de idade, e muito do que você faz, a raiz não é saudável. Você não faz porque você nasceu para fazer. Porque Deus te convocou e você tá ali manifestando o reino dos céus onde você vai. Não, você faz porque você precisa da aprovação, você faz porque você precisa fazer, porque você é uma máquina de fazer. A raiz está adoecida. Então, eu não quero complicar a sua mente, não é isso. Eu não quero trazer, eu só quero te dar uma noção do que é a restauração e que é aquilo que Deus tem trazido para nós para esse tempo de 2023 e 2024. É que Ele tem o desejo de curar, liberar os limites, tratar as doenças, te colocar acima delas, né? Te ensinar a gerenciar essas emoções e movimentando você. Para quê, Flávia? Tudo converge em Cristo, para que você viva a ideia original de Deus para você, para que você cumpra aquilo. Sabe, imagina assim, aquela pessoa cheia de carrapicho que você vai limpando, vai tirando. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Vai chegar o ano da vocação humana. A gente vai falar sobre ela em nome de Jesus em 2025. Se permitir o Senhor que a gente esteja aqui. E se não permitir, alguém vai falar, mas vai ser falado, amém? Porém, o que eu preciso que você entenda é que existe uma ideia original e há necessidade de que ela seja restaurada, porque você e uma geração aguardam por isso. E Ele está disponível para fazer esse caminho de restaurar o nosso homem interior, o nosso coração, a nossa identidade, aquilo que está lá perdido, a gente nem sabe, mas eu não quero que você fique preocupado. Flávia, como é que eu vou chegar lá? Ele vai te levar, Ele vai conduzir, Salmo 25, 12. O caminho que você deve seguir, Ele vai conduzir, Ele vai segurar na sua mão, Ele vai te levar. O que você precisa? Vir até Ele todos os dias da sua vida. Estar com Ele na comunhão. Por isso que eu te falei, nenhuma outra ideia nos aproxima tanto do relacionamento de intimidade com Deus quanto a restauração. Por quê? Porque só Ele sabe tudo. Você depende dele para isso. E é Ele, Filipenses 1,6, que vai completar essa obra. Ele vai te levar caminho a caminho, dia após dia, vai te mostrar. Às vezes as pessoas falam, mas eu queria que saísse tudo de uma vez. Gente, não foi construído tudo de uma vez, né? Vai devagarzinho, Ele vai, porque existe um tempo emocional também para a gente dar conta de certas coisas. Então Ele vai fazendo. Flávia, mas eu preciso parar a minha vida para isso? Não, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, entende? Você vai vivendo o projeto dentro da sua vida, você cumpre sua vocação, desenvolve ela, você é restaurado e você é um guardião, tudo junto, vai lá, ó, mesmo tempo, tá vivendo, essa é a teia, esse é o plano, tá? Uma outra coisa que a gente vai trabalhar durante esse tempo, eu tô dando uns spoilers aqui pra vocês, a gente vai trabalhar a autorização sobre o sofrimento. Pode escrever isso pra mim? A autorização sobre o sofrimento. O sofrimento tem sido um grande vilão para interferir no projeto original, na nossa história com Deus, no nosso relacionamento com Ele, na nossa missão como filhos e filhas aqui na Terra. E nós vamos aprender muito sobre isso nesses 2 anos. A autorização que Cristo nos deu sobre o sofrimento. Exatamente, a autorização sobre o sofrimento. Declara isso aí comigo no chat. A autorização sobre o sofrimento existe em Cristo. Cristo nos coloca nessa posição. Ele disse que o sofrimento não viria? Não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então, o sofrimento ele vai vir. Mas Ele nos autoriza. Ah, meu amor, também te amo. É João que tá aí? Ô Manu, te amo, lindo. Então, essa é uma outra coisa que a gente vai trabalhar. Por quê? Vamos ser profundo nisso aqui.
Porque isso aqui, você não sabe o que vai acontecer, não. Isso aqui vai ser um negócio. Porque você vai aprender, você vai treinar e você vai ensinar. Você vai treinar seus filhos nisso. Você vai treinar uma geração. Guardiões estão treinando filhos para serem autorizados a lidar com o sofrimento, passar pelo sofrimento. Passar, não ficar. E sair do outro lado resiliente. Entende? Beijo, João. Te amo. Então, entenda isso. A autorização sobre o sofrimento é um dos temas que a gente vai trabalhar aqui. Vamos olhar para dentro da gente, né? E eu, assim, há no meu coração, numa impressão no meu espírito, que esse tema da autorização sobre o sofrimento é algo muito, muito, muito importante. Assim, Deus está gritando isso para mim. Por que eu te digo isso? Porque para mim, pessoalmente, esse foi o maior gigante que eu conheci em 47 anos. Na minha vida interior, lidar com quadros de ansiedade, com quadros depressivos, né, com a dor. A dor, ela foi um movimento na minha vida muito forte. Então, eu creio muito nisso, sabe? Que Deus, ele vai nos esticar, nos alargar. Ele vai fazer algo poderoso nesse tema do sofrimento, porque foi o maior gigante. Né? O maior gigante, eu tenho desafios com os meus filhos, tenho como guardiã, mas o maior gigante que eu tenho vencido na minha vida, que eu tenho passado por ele, é o gigante da restauração interior. É lidar com o sofrimento, é lidar com a dor. Então nós vamos caminhar nesta direção. Amém? Tá fazendo sentido isso para vocês? Que bom ter você aqui nessa manhã. Então hoje a gente tá abrindo o ano da restauração interior. Vamos trabalhar sobre isso com muita dependência do Espírito, com muita coisa que o Espírito vai trazer, ele vai trazendo. E a minha oração é que o Espírito de Deus, ele te encontre todos os dias. Flávia, onde? Nas suas memórias, nas experiências do seu cotidiano, que você... A minha oração hoje é que o discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus, o Espírito Santo está em você. Se você não fez isso ainda, hoje é a hora de você fazer. Amém? De você dizer, Senhor, eu quero você na minha vida. Eu te aceito como meu Salvador, Senhor, como meu Deus. E o Espírito Santo agora ele vai habitar em você. Ele vai fazer morada e ele vai começar a te conduzir. Ele vai pegar na sua mãozinha e ele vai te levar por um caminho que você precisa fazer. Por que você precisa fazer? Porque tem uma geração esperando por quem você é. Pelo cumprimento da sua vocação em Cristo. E o Espírito Santo, ele vai começar a ministrar. Flávia, mas como é que eu nunca vi antes? Porque o Espírito Santo não estava encontrando espaço para falar e agora ele vai te mostrar. A minha oração hoje é só essa, que ele te conduza, que ele te mostre, que ele se revele nas pequenas coisas, que ele fale com você em sonhos, sabe? Que ele te mostre fragmentos. Tudo para convergir na sua vida em Cristo, te conectar nele. Então, a gente está começando hoje. Semana que vem, a gente vai começar falando sobre o selo da validação. Nós vamos fazer vários movimentos aqui, o mês de janeiro todo, vão ser mais 4 lives, onde eu vou falar sobre selos específicos que a gente precisa ter nessa restauração do nosso homem interior. Depois, de fevereiro, a gente vem com uma outra série de lives. Nós vamos caminhando com a direção que o Espírito trouxer. Mas o mais importante é a sua vida, sua abertura para esse movimento que Deus vai fazer, porque é Deus que vai fazer. Tá bom? Tudo bem para você? A gente pode fazer uma oração? Eu acho que tudo que eu tinha colocado aqui eu compartilhei. Quero orar com você nessa hora, quero deixar o Espírito Santo nos guiar. Diz aí pra mim se foi bom pra você, se está fazendo sentido, se Deus falou contigo. Diz aí pra mim.
traz mais alguém, tá? Semana que vem, terça-feira, a gente vai caminhar. Ah, deixa eu ler com vocês. Obrigada, Antonieta. Eu tinha separado aqui uma frase e tinha esquecido de ler. Vou ler aqui, tá? Um pedacinho da página 33 que eu tinha separado. Fica aí só pra gente ouvir, né? O capítulo que eu falo de restauração interior. Mas eu quero ler com vocês. Diz assim: no caminho do cumprimento de sua vocação, desde o início da sua jornada, são encontrados opositores materiais e espirituais que tentam impedir que o projeto se realize e fazem isso tentando atrapalhar a etapa que é a sua vida. Porém, edificar, restaurar e renovar os lugares destruídos em nosso interior é uma promessa do Criador para os seus filhos. Olha isso, grava em seu coração. A restauração é uma promessa para nós. Ela está disponível para você. Exige consciência da necessidade de restauração e tempo, de coração aberto para que ele possa executar o seu trabalho. É possível que você, como eu, se questione sobre o que seria necessário restaurar. Afinal, o que foi destruído em mim? Meu coração, mentes e emoções, o que está assolado? Você, grava isso aí, é uma obra de arte dele. Ele sabe ao certo o seu valor e importância dentro do grande projeto. E ele faria qualquer coisa, tanto que fez, né? Ele enviou seu filho. Qualquer coisa para ver de volta em você a originalidade do que ele projetou. Não importando o tempo necessário, nem as ferramentas ou material que ele precise utilizar, sua restauração está planejada. Isto porque, ao longo de sua história, desde a infância, ainda na vida uterina, situações difíceis, dolorosas e traumáticas contribuíram para interferir o que Deus estava fazendo em você. O objetivo da oposição foi e sempre será impedir que você viva os sonhos e projetos de Deus para a sua vida e seja alguém totalmente livre. Situações as mais variadas, como falhas no papel desempenhado por seus pais, escassez nos recursos disponíveis ao seu crescimento, abandono, morte, perda e tantos outros episódios de sua história podem ter contribuído para destruir ou deformar a sua caminhada. Mas não se esqueça, você é uma obra de arte dele. Só ele sabe o seu valor e a importância que você tem dentro do grande projeto. E ele faria qualquer coisa para ver de volta em você a originalidade do que ele projetou. Devolvam o original. Amém? Vamos orar? Isso tá aqui no livro A Grande Teia de Deus. Aqui no meu Instagram tem, mas eu acho que só tem ele digital, tá? Ele tá para ser rodado, mas ainda não foi. Dá uma olhada lá, tá bom? Que eu acho que você consegue ele de maneira digital. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Eu quero te dizer que eu tô muito grata ao Senhor. Muito mesmo. Entramos em 2023, entramos no ano da restauração. Senhor, o Senhor nos disse que 2023, 2024, o Senhor liberaria sobre nós essa autorização para restauração de áreas que foram destruídas de geração em geração. Senhor, eu e os meus irmãos que estão aqui, essas pessoas que vieram aqui nessa manhã, que vão ouvir essa live depois, existem situações que são geracionais, coisas que a gente não tem nem ideia como chegaram na nossa família, como chegaram em nós.
Mas nós te pedimos, Senhor, nós não estamos te pedindo